Olá, muito bom estar aqui com você para a gente fazer a nossa meditação dessa semana. Essa meditação que nós vamos fazer hoje, nós vamos trabalhar a questão de como lidar com o estresse a partir da nossa percepção interna. Você precisa, antes de mais nada, saber como a nossa mente funciona. Vocês já devem ter percebido que o fluxo de pensamento, ele é contínuo. E a nossa realidade é a partir dessas percepções, dessas memórias, dessas lembranças. A nossa percepção de mundo, ela está relacionada com aquilo que a gente vive, que a gente tem lembranças, que a gente tem memórias. Então, quando a gente lê uma revista, um livro, nossa mente começa a descrever detalhes e isso ocorre naturalmente, porque a nossa mente busca generalizações, comparando com experiências anteriores, você observa que quando você lê algo, você já associa com outra coisa. Então, a nossa mente atribui significados. A nossa mente, ela faz comparações com experiências anteriores. Por isso a gente fala que cada um de nós tem um mundo interno, tem uma realidade interna, e essa realidade interna é que nos faz perceber o mundo de um jeito ou de outro. Então, tem pessoas que, quando olham o pôr do sol, vão ver uma luz radiante. Outros vão ver sombras, outros vão ver uma nuvem cobrindo o sol. É assim que funciona, né? E para a gente falar um pouco disso, tem um psicólogo, o Albert Ellis, que esse psicólogo, o Albert Ellis, em 1955, ele desenvolveu uma teoria chamada TREC. O que é o TREC? É uma terapia racional, emotiva, comportamental. Então, o que ele fala, ele desenvolveu o modelo ABC. O que é o modelo A? ABC, aliás. O que é o modelo ABC? O modelo ABC, ele definiu como o seguinte: A é o fato em si, é o que é o que está acontecendo. Então, por exemplo, você está chegando num lugar, você vê 3 pessoas conversando e uma olha para um lado, a outra estão conversando lá. Esse é o fato, esse é o evento A, é o que ativa. O C é a consequência. Como eu vou lidar com isso? O que eu vou sentir com isso, com essa cena? Eu vi a cena, 3 pessoas conversando. Ora, elas se movimentam, dá a impressão que estão olhando para mim. E o C é a consequência disso. Como é que eu lido com isso? Mas, para eu lidar com isso, o que vai interferir é o B, que é a minha realidade interna, que é baseada nas minhas crenças. Então, se eu tenho uma experiência anterior que as pessoas falam de mim, que as pessoas me criticam, que as pessoas ficam bravas comigo. Eu olho essa cena e quando eu olho as pessoas conversando e tal, e uma olha para o lado e continua conversando, a memória, a minha lembrança é daquela que as pessoas falavam comigo. Na hora, a interpretação, na hora, o ser, que é o resultado final, que é a consequência, eu já vou ficar resistente, eu vou olhar para aquela cena, eu já vou me irritar, eu vou falar, mas por que estão falando de mim? O que estão, já estão falando mal de mim? O que eu fiz dessa vez? E aí a minha cabeça começa a ferver, né? Para não dizer outra coisa. Enfim, e nesse momento, o que rola? Eu posso virar a cara para essas pessoas, eu posso me afastar dessas pessoas. Se elas me chamarem, eu já vou achando que vai ter alguma coisa, que eu vou ter que discutir, enfim. Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, o fato em si, ele não gera
uma emoção, um comportamento, eu não gero nada. Tô vendo 3 pessoas conversarem, ponto. Como eu lido com isso? Tem a ver com as minhas crenças, com os meus valores. Então a minha realidade de mundo não é externa, é interna. Se eu vejo um mundo agressivo, se eu vejo pessoas que mentem, que traem, que enganam, é esse o tipo de pessoa que eu vou encontrar, que eu vou olhar, que eu vou ver, que eu vou ler isso na pessoa o tempo inteiro, certo? E aí, o nosso objetivo de hoje, na meditação, é te trazer o mais próximo possível do aqui e agora. Quando eu digo para você que é o evento B, é a minha crença que me leva a interpretar algo que me deixa mal, é o evento B que eu quero evitar. É o evento B que eu quero me manter no aqui e agora. Então, assim, quando eu olho essa cena, eles estão falando de mim? Eu escutei alguma coisa? Para eu confirmar essa crença, eu preciso perguntar para eles, eu preciso me aproximar deles, eu preciso espontaneamente dar um oi, chegar e ver o que está rolando. Mas para fazer isso, eu tenho que me concentrar apenas no que eu estou vendo, e isso exige de mim uma presença no aqui e agora. Se eu distrair, a minha mente vai viajar. Se eu distrair, minha mente vai lá para outro lugar. E a nossa meditação hoje vai ser trazer essa observação entre ouvir e trabalhar os pensamentos. Nós vamos trabalhar com sons e pensamentos hoje. O que são os sons? Os sons é tudo que está à nossa volta, é um mundo de sons e que a gente, ao longo do dia, sequer dá atenção. Você vê que quando você está aqui conversando comigo, mas provavelmente tem ruídos aí ao teu redor que você não faz a menor ideia, mas se você parar e prestar atenção, ampliar essa percepção auditiva, você vai perceber um monte de coisa. Você vai perceber sons externos, sons internos. Eu ouço minha barriga roncando, não tá roncando, mas eu ouço. Eu ouço o batimento cardíaco, principalmente à noite, quando você vai deitar, quando você vai fazer um relaxamento. Quando você vai trabalhar a tua respiração, aquele silêncio, você escuta o ritmo cardíaco. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhar de 2 formas. Primeiro exercício é receber. O que é receber? É apenas ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Eu estou aqui no consultório agora e tem uma obra do outro lado da rua. E eu escuto. Que é um som que eu só estou escutando porque agora eu parei para prestar atenção. Nós vamos fazer isso com sons. Nós vamos receber esses sons e observar qual é o efeito disso no meu corpo. É um som que me incomoda? É um som que me irrita? Tem pessoas que se irritam com sons intermitentes, né? Aquela gotinha de água caindo. Tem gente que fica a 1000 por hora. Como é que é isso? Nós vamos fazer as mesmas coisas com os pensamentos. Então, a primeira parte da meditação vai ser os sons, segunda parte da meditação, os pensamentos. Os pensamentos, nós vamos fazer igual o som. Deixo a minha mente fluir, ela vai me levar para onde ela quiser. Então, vai vir lá um pensamento de ontem, vai vir um pensamento que a minha filha não me ligou e ela está viajando. Dá uma preocupaçãozinha.
pensamento foi embora. Aí vem outro pensamento e outro e outro. Aí vem uma cena que esse pensamento já me traz outros pensamentos, e aí eu já monto uma cena, já começo a me sentir. É isso. O que vocês vão precisar agora? Permitir que esses pensamentos entrem e você observa. Ao observar, você vai ver o teu corpo como é que fica. Fica tranquilo, fica calma. Tensionei. Me deu um aperto aqui, me deu até um refluxo. Ok? Recebe o pensamento, observa as consequências. Recebe o pensamento. Não gruda. Se você não entendeu ainda o que é grudar no pensamento, entra no vídeo que tá aqui, eu vou postar o vídeo para vocês. O vídeo vai explicar direitinho como a gente gruda num pensamento. Então assistam, curtam, façam as outras meditações. E se você gostou dessa, se inscreva no canal, deixa seu depoimento. É muito importante saber se você está conseguindo acompanhar, se você está sentindo isso. Esse exercício, como os outros, você precisa trazer isso para o seu dia a dia. E deixa eu tirar aqui o barulhinho do telefone. Você precisa trazer isso para o teu dia a dia. Trazer isso para o seu dia a dia, você vai fazer com que tudo modifique. Tudo vai ficar num outro patamar, onde você vai conscientemente. Meditação ativa é fazer a meditação andando, é tudo, entendeu? Então, a gente vai, ao mesmo tempo em que você consegue lidar com a situação, você consegue voltar para você. Para a gente diminuir essas crenças irracionais, esses padrões de pensamento que eu sequer sei se as pessoas estão falando de mim ou não, mas eu tenho certeza que elas estão falando de mim, é porque entra essa crença irracional e eu não questiono mais. Isso para mim vira uma verdade absoluta. Vale para qualquer circunstância, ok? Então, o nosso exercício hoje vai ser exatamente esse. Nós primeiro vamos treinar com sons, vamos ampliar o máximo que a gente puder, como se fosse um rádiozinho falando lá no fundo. E você está trabalhando, está fazendo aquele rádio. Os nossos pensamentos é igual a esses. Não é porque aquele pensamento bate na minha cabeça que eu vou olhar para aquela cena e vou falar: eles estão falando de mim, sim. Como se aquele pensamento fosse uma ordem absoluta. Não é. É só um pensamento. Para eu saber se eles estão falando de mim, eu vou ter que me aproximar, eu vou ter que ouvir, eu vou ter que perguntar. Aí eu sei. Beleza? Então vamos lá. Nosso exercício de hoje. Nós vamos fazer, deixa eu até pegar meu telefone aqui, que eu vou marcar uns minutinhos para gente poder realmente alinhar isso. Eu vou deixar uns 2, 3 minutinhos, não será muito tempo, porque a gente está aqui num vídeo. Mas eu vou pedir para você, quando for fazer em casa, e você for observar os sons, você se permita pelo menos uns 5 minutos, 4 minutos. Aí você volta para o eixo, você vai seguir o passo a passo, aí você vai para os pensamentos. E a mesma coisa, o exercício é esse. Eu quero trazer você para o aqui e agora, autopercepção, ok? Então vamos lá, vamos começar. Postura, sentado. Não precisa fechar os olhos. Se você ficar com os olhos abertos, abaixe eles para 90 graus, dê uma leve descidinha no queixo. Relaxa os ombros.
coluna reta, sentem nos isquios, naqueles ossinhos do bumbum alinhem, fiquem com a coluna alinhada, vocês vão perceber que isso dá um certo relaxamento e você fica retinho. Pés no chão, os 2 pés no chão, pé assim, pé cruzado, não, pé no chão, apoia-se, sinta seguro, firme, ok? E vamos começar com a nossa respiração natural, como você costuma fazer no seu dia a dia. Apenas observe a sua respiração como ela está. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca e vai inspirando e expirando, inspirando e expirando. Quando você sentir que a respiração está fluindo naturalmente, imagine todo o seu corpo inspirando e expirando. A tua concentração vai para o corpo inteiro, ok? Então vamos lá. Inspire e expire. E vá observando lentamente. Vá observando cada parte do seu corpo, se ela inspira e expira com essa naturalidade, com essa tranquilidade. E vá focando no abdômen. Mantenha o foco no abdômen. Veja se você está fazendo a respiração diafragmática. Se você infla todo o abdômen, como o seu corpo inteiro fica. Inspire, expire, inspire, expire. Eu vou colocar aqui um minutinho para você ficar em silêncio, tá? Focando apenas na sua respiração. Permita que o seu corpo inteiro respire junto, soltando toda a tensão. E vá lembrando de manter essa respiração no corpo todo. Agora, quando você estiver pronto, coloque o foco nos sons. A sua atenção vai mudar das sensações do corpo para a parte sensorial auditiva. Foco apenas na audição. Não procure sons. Você não precisa. Você só permaneça aberto, disponível para capturar esses sons. Sons próximos, sons distantes, sons que estão à sua frente, atrás. Acima, ao lado.
Vá se permitindo abrir para esses sons. Há um mundo sonoro ao nosso redor. Observe os sons mais sutis. Observe quais espaços entre os sons, entre os movimentos, entre esses espaços há um silêncio relativo. Observe. Ao mais longe possível. Agora traga a sua observação. Como esses sons penetram no seu corpo. Observe se você fica pensando sobre os sons ou rotulando os sons. É um barulho de carro, é um barulho de porta. Tente não rotular, apenas ouça, sem trazer o pensamento. É só a parte sensorial do que você ouve. Se você estiver num lugar bem tranquilo, tente observar os sons do seu corpo. O que você pode perceber sobre esses sons? O que eles causam em você? Continue inspirando e expirando, não. Mas a concentração é na audição. Esses sons, eles trazem algum significado para você? Alguma história? Observe os sons. Sempre que perceber que a sua consciência está mais concentrada nos sons, observe agora como que a sua mente se move. Se ela vai para uma lembrança, se ela vai para algo no futuro ou no passado. Apenas observe e respire, voltando para o presente assim que você perceber que a sua mente começa a te contar uma história. Permite sintonizar novamente nos sons. Sem registrar mentalmente que som é, da onde vem. Apenas ouça. Eu vou deixar você mais 2 minutinhos apenas, em silêncio, mas em casa depois.
4 minutos, pelo menos. Busque os sons internos também. Agora, como você fez com os sons, atente para os pensamentos. Os pensamentos que surgem na sua mente, observando quando chegam, quanto tempo duram, o momento em que eles desaparecem. Não há necessidade de produzir pensamentos, ficar procurando coisas na sua cabeça. Não precisa. Os pensamentos são um fluxo contínuo. Lembra, como um rádio ligado. Você apenas precisa treinar a capacidade de deixar esse pensamento ir embora naturalmente, sem grudar em nenhum deles. Deixe seus pensamentos partirem sozinhos, assim como eles chegaram. Observando os pensamentos como se fossem nuvens. Tem uns pensamentos que são mais difíceis, né? Como as nuvens, mais escuras, mais tempestuosas. Outras vezes mais leves, alegres. Os pensamentos, eles assumem formas diferentes. Às vezes, fica tudo leve e às vezes fica tudo pesado. O objetivo é que você apenas preste atenção nos pensamentos passando pela sua mente, como se fossem projetados numa tela de cinema. Você está
assistindo um filme, você apenas senta e observa e aguarda. Aguarda a tela mental e veja as cenas. Os pensamentos são cenas que entram, saem, entra, sai. Perceba a sua tendência a se envolver em partes desse drama, desse filme, dessa cena. Quando você se der conta disso, que você está envolvido, que você está preso ali, relaxe, está tudo certo. Isso acontece. Apenas volte para sua poltrona e aguarde pacientemente o próximo pensamento, a próxima cena. Sempre respirando naturalmente. Se algum pensamento te trouxer sentimentos, emoções intensas, sejam agradáveis ou não, observe essa carga emocional e apenas se permita sentir. É assim, sem se criticar porque ainda sente isso. Apenas sinta. Vá observando como seu corpo fica a cada pensamento. Caso perca o foco, volte para a respiração, volte para a sensação do corpo. A sua consciência pode te ancorar no aqui e agora através da respiração. A respiração te traz para o momento presente, apenas com a informação que você tem do que você está vendo, sem julgamento, sem crítica. Apenas se permita. Eu vou deixar aqui mais 2 minutinhos para você ficar nesse cinema, vendo essas cenas passando pela sua frente. E observe o seu corpo, as suas emoções, se há tensão, se a emoção é forte. Apenas não entre nesses dramas. Se você perceber que entrou, tudo bem. Foque na respiração, é assim, ok? Inspire e expire.
Muito bem. Agora vá voltando, trazendo a sua respiração mais consciente. E o mais importante desse treino é que você pode fazer em qualquer circunstância, em qualquer momento. Lembre-se que os seus pensamentos são um fluxo contínuo de informações, de experiências, memórias, crenças, valores que fluem através deles. E você não precisa obedecer nenhum deles. Você pode focar no aqui e agora, através da respiração. A respiração te traz consciência do que realmente está acontecendo. Os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas entram com tanta força numa cena que você não critica, você não julga. Isso vira uma verdade absoluta. Você tem certeza de que é isso, sem questionar, sem sequer perguntar. E às vezes, mesmo que o outro diga, não, imagina, não estava falando de você, a gente ainda fica, tá mentindo para mim, ok? Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, me ajude aí a crescer o canal, leve mais informações para as pessoas, elas precisam ter consciência que grande parte dos nossos conflitos, das nossas brigas, são por causa desses padrões de pensamento, dessas crenças que a gente tem como verdade absoluta. Combinado? Gente, um grande abraço. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal e a gente se vê semana que vem.